Eduardo Leite, que a gente fala, porque em meio a negociações dele para se filiar ao PSD, o diretório do PSDB em Porto Alegre divulgou um manifesto pedindo a permanência do político no partido. Nós vamos ao vivo a Porto Alegre porque o Arthur Cipriani tem mais detalhes para a gente a respeito desse assunto. Como é que está essa situação por aí, hein, Arthur? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Realmente, o diretório do PSDB aqui na capital divulgou esta carta pública na sexta-feira, apelando para que Eduardo Leite permaneça no partido. O movimento está ocorrendo após Eduardo Leite informar que quer concorrer à presidência no último sábado e também há boatos da sua filiação no PSD ainda no início de maio. O Podemos e o PSDB querem se juntar e Eduardo Leite seria um dos nomes preteridos. Porém, ele também cogita se candidatar ao Senado caso isso não aconteça. No manifesto, os tucanos reconhecem que o PSDB sofreu um encolhimento em nível nacional, mas ressaltam que a legenda mantém sua relevância, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e apontam Leite, então, como o principal líder do partido, tanto no estado quanto no Brasil, pedindo assim a sua permanência. O diretório também argumenta que Leite não deveria se filiar a outra legenda que não lhe oferecesse a mesma projeção política. Lembrando que Leite não passou nas prévias nas últimas eleições para o PSDB e aí seria uma grande ideia agora ele se candidatar à presidência. Pois é, os movimentos devem seguir nos próximos dias e Eduardo Leite deve tomar a sua decisão. Lembrando que ele tem várias conversas com o Kassab e também tem a questão de Raquel Lira, ex-PSDB, que migrou para a nova sigla e também teria algumas boas conversas com Eduardo Leite, tentando levar ele para o outro lado. Muito obrigado, Arthur Cipriani, direto de Porto Alegre, conversando com a gente aqui no Jornal da Manhã. E eu já convido também para análises Cristiano Beraldo e Deise Ciocari, que estão aqui com a gente. Deise, vou começar contigo essa rodada, à medida em que a gente falou agora há pouco de PP e também União Brasil, formando uma federação. Aqui a gente trata de uma fusão PSDB e Podemos, mas o principal nome, ou talvez um dos principais nomes, que é o Eduardo Leite, podendo passar para o PSD. É uma sopa de letrinhas que a gente tem no nosso cenário político impressionante. E, por outro lado, o Cipriani chamava atenção aí para alguns integrantes do PSDB lá no Rio Grande do Sul, dizendo que o partido ainda tem a sua relevância. Vale lembrar que foi o PSDB que brigou e muito com o PT lá atrás, em disputas presidenciais, oposição de um lado, oposição do outro, e por aí vai. Ainda tem essa relevância, Deise? Não, Nonato. Esses eram os tempos áureos do PSDB, né? O que a gente vê agora é o triste fim do Partido da Social Democracia Brasileira, né? Mas o PSDB ele não é mais relevante, Nonato, porque um partido, quando a sobrevivência se torna o único objetivo de um partido, ele não é mais um partido, ele é só uma máquina de autofagia. E foi isso que o PSDB virou. O PSDB perdeu o seu principal objetivo, que era o seu significado histórico. Então, aquele partido lá de Franco Montoro, de Fernando Henrique Cardoso, ele não existe mais. Ele se perdeu ali num jogo político de vaidades e de escolhas internas que fez ele chegar nesse ponto que ele chegou hoje. E em função disso, de ter virado essa máquina de autofagia, é que o Eduardo Leite deve ponderar muito em ficar no PSDB ou não, porque o partido não tem mais o que oferecer. Ele fazer uma fusão é a única possibilidade de tentar sobreviver, mas ainda não vai sobreviver com ideologia nenhuma. Então, realmente não tem mais o que oferecer na política brasileira. Precisaria fazer uma reavaliação interna. O Eduardo Leite indo para o PSD, ficando sob a tutela do Kassab, pode ser que seja uma esperança, ou de repente um Senado seja mais conveniente para ele do que presidência da República, conforme o cenário for se desenhando, ainda é muito cedo, mas é um movimento mais interessante do que ficar num partido que só tem um nome. Pois é, desde o PSDB, ele acabou em razão da mediocridade e do egoísmo de suas poucas lideranças que restaram. Aliás, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi responsável pela destruição do partido, com o apoio que teve da presidência naquela circunstância e de outras lideranças, quando não aceitou o resultado das prévias que ele, Leite, disputou com João Dória. João Dória ganhou as prévias e a Eduardo Leite ameaçou sair do partido para ser candidato em oposição a João Dória em outro partido. E aí se demonstra claramente
a dificuldade de se honrar palavra e de se manter aquilo que o próprio partido decide. Naquele momento, o PSDB abriu mão da sua última oportunidade de ressurgir como um partido relevante. João Dória teria ganho as eleições? Provavelmente não, mas o partido teria dado uma demonstração de que as suas regras internas são cumpridas, que quando ele define fazer prévias, que ele honra como partido, como um conjunto, o resultado dessas prévias. Mas não, falou mais alto a vaidade e o egoísmo, e aí está, um partido que já foi predominante no Brasil, hoje está se acabando no que há de pior na política brasileira. Enfim, esse destino foi construído por mãos absolutamente perversas que não souberam olhar para o futuro e entender como um partido deve se posicionar. Estão aí colhendo o fruto podre que plantaram.